O tema dessa segunda parte, minhas irmãs, é levantando pilares de sustentação para o ministério infantil. Vocês conseguem ver este lugar aqui sem pilares? Não, né? Já começava ali, olha, não teria como ter, como chama? Galeria. A galeria está sustentada, ela precisa de pilares visíveis. As pessoas às vezes pensam que não tem pilares nas casas, porque as pilares estão ocultas nas paredes. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Os pilares de sustentação de alguma coisa, elas estão ocultas, mas elas estão presentes. Se elas não estiverem presentes, aquela construção, aquele edifício, não tem como ter sustentação, não é mesmo? Então, as colunas nem sempre aparecem, as colunas nem sempre são visíveis. Aqui nós conseguimos observar, por conta do próprio designer da igreja, que as colunas, o local das colunas. Mas a maioria dos lugares nós não conseguimos ver, não é mesmo? Você vê as colunas da sua casa? Não, elas estão bem acabadinhas lá, bem escondidinhas, mas elas existem, não é verdade? E nós vamos trabalhar sobre esse tema, levantando pilares de sustentação para o ministério infantil. E para conseguirmos levantar esses pilares, nós precisamos compreender, nós precisamos aprender como a criança do ministério infantil aprende. E para aprendermos isto, nós já precisamos trabalhar o primeiro dos pilares, que é aprender a aprender. E nós temos aqui a educação secular. Ela elegeu 4 pilares pela Unesco, 4 pilares, e um deles é aprender a aprender ou aprender a conhecer. Lá na escola secular, no mundo, isso significa que nós vamos despertar o interesse da pessoa, despertar o interesse da criança para o conhecimento. Então, aprender a aprender é quando eu ensino a alguém a aprender de uma maneira livre, autônoma. Ou seja, ele vai aprender em qualquer momento, em qualquer instância da sua vida, ele sempre vai buscar novos aprendizados. Então, aprender a aprender é isso. Eu preciso, enquanto professor, eu preciso aprender a aprender, eu preciso despertar um interesse contínuo. Nós estávamos no lanche e foi muito legal o que uma irmã falou. Ela disse assim: ter vontade de fazer é a primeira coisa, depois a gente vai buscar aprender. E é verdade, vocês estão aqui hoje porque primeiro vocês se levantaram para Jesus. Vocês disseram sim. Vocês disseram: eu vou apacentar os cordeirinhos. Quando o Senhor disse: apacenta os meus cordeirinhos, que tenha sido na eleição do final do ano, que tenha sido num chamado muito especial na sua vida. Cada um de nós tem um chamado diferenciado. O meu chamado foi aos 12 anos de idade, dentro de um culto de jovens. Mas depois desse dia eu comecei a trabalhar com crianças, eu fui levada para uma classe de 4 e 5 anos e eu comecei a aprender. E aprender foi aquilo que moveu o meu ministério, porque todos os dias nós aprendemos e hoje eu estou aprendendo. E quando nós falamos sobre esses pilares de sustentação para o ministério infantil, é porque recentemente o Senhor realmente revelou a nós como fazer essa ponte, esse link entre a educação secular, aquilo que o mundo tem descoberto para a educação secular, e dentro das nossas igrejas, como eu posso usar para benefício da igreja do Senhor Jesus. Porque dentro da igreja do Senhor Jesus eu também não ensino? Eu ensino. Me diga uma coisa, as irmãs acham que o ensino lá da escola secular, ele é mais importante do que o ensino da escola bíblica, o ensino do culto infantil? Não. Muito pelo contrário, porque aquele ensino é para esta vida, mas o ensino que vocês transmitem aqui dentro, ele é para a eternidade, irmãs. Então, olha, se lá na escola secular eu preciso despertar o interesse da criança para o conhecimento que liberta da ignorância, porque quando nós estamos estudando, cada vez que a gente aprende um pouquinho na escola, a gente não tem um conhecimento novo. Esse conhecimento nos liberta de uma ignorância, não é verdade? Quem aprende a ler, ele sai da ignorância do analfabetismo e ele passa a ler tudo. Já viram uma criança quando aprende a ler? Se está andando de ônibus, se é de carro, se é a pé, ela sai, se você está puxando e ela está aqui, espera aí mamãe. E ela está lendo todas as placas. Por quê? Ela foi liberta da ignorância. Aqueles desenhos, o que parecia serem apenas desenhos para elas, as letras, agora
Elas ganham vida, elas tomam outro sentido. Ela compreende que aquilo é muito mais do que um desenho, do que um rabisco. Ela compreende o significado da letra e ela consegue interpretar o que está escrito ali. Não é, a criança não se sente maravilhada quando ela consegue ler? Já passaram por essa experiência da criança? Eu sou professora alfabetizadora, então eu passo sempre por isso. Quando a criança descobre a leitura. Eu estava agora há pouco ouvindo a Sandra e eu precisei sair, porque eu tinha um áudio para ouvir de um aluninho de 2 anos atrás. Eu mandei um presente para ele, o presente era um livro e ele estava dentro da história. E ele mandou um áudio para mim. E o áudio dele, gente, que lindo, foi ouvir o áudio daquela criança de 7 anos. Ele tem 7 anos agora, ele está lendo, devorando tudo. E ele se viu dentro daquela história. Foi maravilhoso. Então, eu fico encantada. Eu fico maravilhada quando eu vejo uma criança que ela descobre a leitura, ela descobre um mundo novo. Nós precisamos despertar o interesse da nossa criança para conhecer a Deus. Não apenas para ele passar tempo lá, enquanto aqui está tendo uma mensagem chata, chata para eles, que eles não vão entender. Não, mas para que lá eu desperte nele o interesse de aprender de Deus, o interesse de conhecer a Deus, tá? Uma criança chegou para mim, para o meu marido, e ele fez essa pergunta: vocês não acham, vocês que acreditam no Jesus, não acham que deveria primeiro ir lá no céu ter certeza que ele existe, para depois acreditar nele? Esta é uma criança que está despertando a curiosidade para Deus, minhas amadas. Então nós precisamos despertar o interesse das crianças em buscar de Deus. Por quê? Porque nós não dissemos que Jesus Cristo é a verdade que liberta? Aliás, não saiu da cabeça de nenhum pastor. O próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade. Vamos falar mais uma vez? Conhecereis a verdade e a verdade. Amém? Amém. A nossa criança precisa conhecer a verdade, precisa conhecer o caminho, a verdade e a vida, porque essa verdade que liberta. Então eu preciso ensinar a minha criança a aprender de Deus. E não somente aprender meramente aquela lição, mas eu preciso que através daquela lição eu desperte o interesse dela em aprender cada vez mais, que ela tenha o desejo de pegar a Bíblia dela, a Bíblia infantil. Hoje há tantas Bíblias, agora há pouco tinha uma aqui. Hoje nós temos Bíblias de todos os tipos para as crianças, não é mesmo? Mas elas não devem ficar enfeitando, elas precisam ser usadas, e as igrejas também precisam investir nessa literatura. Por quê? Porque dentro dela nós temos todo um diferencial da Bíblia do adulto, e a criança ela é incentivada a ler através da imagem. Antes de ler as letras, a criança lê a imagem, e quando ela lê a imagem, olha, com essa única imagem aqui, você pode contar toda uma verdade bíblica para ela, com uma única imagem, e fazer a criança se interessar pela palavra do Senhor Deus, tá? Então nós precisamos, enquanto professores, para nós mesmos, precisamos aprender mais de Deus e aprender mais da nossa criança. Enquanto professores, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero ensinar o meu aluno a aprender de Ti. Eu quero despertar o interesse da minha criança. Eu não quero passar pela sua vida. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Então esse é o primeiro pilar que nós vamos colocar aqui. Aprender a aprender. Se você não estiver disposta a aprender e disposto a investir no ensino, em que você também vai despertar o interesse do seu aluno em aprender, a sua construção enquanto o ministério infantil começa a cambalear. O segundo pilar que é colocado para a educação é aprender a fazer. E esse realmente, ele fala muito perto de nós. Nós gostamos de fazer coisas, né? Bom seria que nós tivéssemos um momento para fazer uma oficina de versículos aqui. E vocês preparariam os versículos, preparariam ilustrações de histórias. Seria muito legal. Mas quando nós fazemos alguma coisa, nós aprendemos a fazer. Por que nós fazemos? Por que nós usamos Por que nós usamos isto aqui como recurso para ensinar um louvor?
Isto aqui me tira do abstrato com a criança, do imaginário que ela tem que estabelecer, e isto passa para um concreto. Corta essa. Cresceu. O louvor dizia: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E vocês viram, a perninha foi crescendo, não é verdade? Isso não faz toda a diferença para a criança? Quando eu aprendo a usar um recurso como esse, eu estou lançando mão de alguma coisa que vai exemplificar o meu ensino, de alguma coisa que vai lançar a mente da criança de uma maneira diferente do que apenas a palavra. Ela vai ouvir e ela vai ver. Existe o fazer em que também experimentar. Existe o fazer em que ela vai poder levar para a sua casa. Então, quando eu aprendo a fazer, trabalhar os recursos didáticos é exatamente isso, é aprender a fazer. Eu aprendo a fazer alguma coisa que vai alcançar a mente da minha criança, que vai alcançar um aprendizado mais eficaz na vida daquela criança. Então, eu preciso aprender a fazer, para que eu também ensine o meu aluno a fazer. Mas não é um fazer apenas de recursos, não é. Eu preciso aprender a fazer também enquanto servo nas regiões espirituais. O que a palavra do Senhor nos diz? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é isso que diz a palavra? Ou seja, nós não temos que brigar uns com os outros. Nós temos? Não temos. Mas a criança vai aprender isso. Você dizer para a criança: olha, você não briga com o seu coleguinha, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. E aí, o que você ensinou? Então, eu preciso ensinar o meu aluno a fazer a diferença e fazer diferente. Olha, eu entendo que você está com problemas com o seu amiguinho, mas olha só, o seu amiguinho, ele também merece o seu respeito, porque ele é uma pessoa que foi criada por Deus. E Jesus morreu pela vida dele também. Jesus salvou seu amiguinho. E Jesus ama aquele que... Então, quando eu começo a ensinar o meu aluno a amar o outro, eu não estou conseguindo. Eu entendo que você não consegue amar, mas eu vou te ensinar um segredo. Quando está muito difícil amar alguém, então eu peço ao Senhor que Ele me ajude. E sabe como você pode pedir a Deus isto? Em oração. Agora, se você não é um professor que vai diante do Senhor em oração, você não aprendeu a fazer a oração ao Senhor como recurso para a sua vitória, você vai conseguir ensinar o seu aluno a orar para obter vitórias? Não. Então nós precisamos aprender a usar os meios que o Senhor tem colocado à nossa disposição. A palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Se Ele habita no meio dos louvores, quando eu glorifico ao Senhor, quando eu louvo ao Senhor, e olha, louvar aqui não é apenas cantar. Diz um louvor antigo, na verdade era como que chamava? Um grupo antigo que dizia assim, de louvores de crianças, e havia um inário. O grupo era dirigido por aquele inário, né? E ele falava, como? Salte. O inário chamava salte, né? Ele dizia assim: olha, você pode cantar até ficar roxo, mas se não vier do fundo do seu coração, não é louvor. Você pode cantar as palavras mais lindas do mundo, mais lindas. O homem é um ser poético, mas se não vier do fundo do coração, não é louvor. E sabe quem é que é capaz de saber quando um servo verdadeiramente glorifica? Deus. Aleluia. Eu não quero saber quando alguém está glorificando de verdade. Eu não quero ter essa capacidade. Mas o Senhor, a quem você glorifica, Ele saberá. Então, quando eu aprendo a fazer,
eu aprendo a usar o louvor como uma arma espiritual, porque eu sei que o Senhor habita, e se o Senhor habita no meio dos louvores, com certeza o adversário não estará ali. Amém, irmãos? Vocês já tiveram a experiência de colocar um louvor para tocar bem suave, quando uma criança está muito irritada, muito aborrecida? Faço essa experiência de separar alguns louvores suaves. Nós ficamos muito preocupados, às vezes, na igreja, em colocar louvores bem agitados. A criança tem que movimentar, a criança tem que agitar. Mas o musicista aqui não sou eu, ele ali, né? Mas o que as pessoas dizem que músicas agitadas nos agitam a alma. E se você precisa estabelecer um momento de calma, de tranquilidade, então isso é aprender a fazer. Eu preciso saber usar a oração, eu preciso saber usar o louvor, eu preciso saber usar cada estilo de música em cada momento, para que eu possa alcançar melhor o meu aluno. Tudo tem o seu tempo certo. É por isso que em Eclesiastes o Senhor já disse: há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e em cima na terra. Então, aprender a fazer é lançar mão dos recursos espirituais para aproximar-se de Deus sem medo e experimentar a boa e agradável vontade de Deus em sua vida. Consegue ver aí na explicação o texto bíblico? Aí é Romanos. Então o Senhor diz que nós precisamos experimentar a boa e agradável vontade dEle. Como que eu vou experimentar essa vontade agradável na minha vida, se eu não lançar mão dos recursos espirituais para ter intimidade com o meu Deus? E então nós temos aqui o próximo, que é aprender a conviver. Aprender a conviver, ele traz um grande desafio, porque ele reúne o aprender a fazer, ele reúne o aprender a aprender, tá? Porque ele traz o desafio com respeito a todos os seus semelhantes. Esse é o momento em que eu vou ensinar a minha criança aqui, olha, como conviver, como que as duas vão conviver em harmonia. E isso é bíblico? Eu tenho que ensinar isto? Bem, ninguém nasce sabendo isto. Nós somos seres sociais. Mas se nós não estivermos inseridos em uma sociedade, nós vamos viver como animais, tá? Isso não sai do nada. Mas nós somos seres sociais e nós gostamos de conviver uns com os outros. Mas, no entanto, meus irmãos, aqui, olha, fala que eu tenho que encontrar no caminho da fraternidade, na fraternidade, o caminho para o entendimento. A fraternidade é sermos como irmãos, não é isto? Então lá fora as pessoas chamam isso de ética, que nós precisamos ter ética uns com os outros. Mas o Senhor Jesus veio e disse o quê? Nós temos que ir além da ética. A ética diz que eu tenho que respeitar a outra pessoa pelo que ela é. Aí vem o Senhor Jesus, diz que eu tenho que amar. E amar como? Amar como a si mesmo. O que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa que ele é apaixonado por si mesmo, não é verdade? Então, até esse ser narcisista, se ele aprender a amar o outro como ele ama a si mesmo, ele vai supervalorizar a outra pessoa. Basta seguir a ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, olha, não há nada neste mundo que seja criado, o Senhor me mostrou isto, que não possa ser usado dentro da sua igreja e que Ele mesmo já não tenha revelado muito tempo antes. Está aqui, olha, foi em 2009 quando eles falaram sobre os pilares da educação na Unesco, e aí colocaram aprender a conviver como aquilo que traz o desafio da convivência, com respeito a todos os semelhantes, encontrando na fraternidade o caminho para o entendimento. Aí vem o Senhor Jesus, já tinha dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Não é verdade? A igreja tem tudo nas suas mãos, todo o aprendizado. E então nós vamos poder compreender o que mais? Que aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João nos diz isso no capítulo 4. Que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Então, olha só, o Senhor Jesus diz que você precisa amar como a si mesmo o seu próximo, não apenas respeitar. Você não tem que apenas tolerar o seu irmão, você não tem que apenas suportar o teu irmão, você não tem apenas que ser amável com ele socialmente. Eu convivo socialmente com fulano. Não existe isso dentro da palavra de Deus. Ou eu convivo como irmãos, porque você não vai poder entrar no céu convivendo socialmente. E nisso a criança dá de 10 em nós. Dá de 10. Porque ela brigou aqui, está brincando ali, não é verdade? Então nós precisamos ensinar cada vez mais a nossa criança a conviver uns com os outros dentro daquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Nós não precisamos ter conhecimentos lá do mundo para ensinar sobre ética, sobre convivência. Não precisamos. Basta que a gente se atenha à palavra de Deus. Se vocês se ativerem à palavra de Deus, vocês vão conseguir ensinar a criança a respeitar toda e qualquer pessoa. Mesmo aquele que erra, Dinha, mesmo aquele que está errado. Pode ser o mais terrível de todos os pecadores, se pode haver alguém assim. Pode ser um homicida. Sabia que quando o Senhor diz que amar o teu próximo como a ti mesmo, Ele não estava excluindo que nós devemos amar os homicidas? Porque nós precisamos amar a tal ponto de ir lá falar do amor de Jesus por ele, para resgatar aquela alma. E o Senhor Jesus nos deu um exemplo de amar ao próximo, porque quando Ele estava lá na cruz entre dois ladrões, o que foi que Ele fez quando um ladrão falou com Ele? Lembra-te de mim? O que Jesus respondeu para ele? Isso mesmo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus jogou na cara dele: rapaz, você é um ladrão. Como que eu vou poder me lembrar de você no paraíso? Lá é um lugar de pureza. Rapaz, essa vida que você leva, todo tatuado desse jeito, cheio de brinquinhos, ali é a igreja de Jesus, como que você vai entrar lá desse jeito? Essa barba, esse cabelo. Será que esta é a posição? Como nós podemos ensinar a nossa criança a amar, se dentro das nossas próprias igrejas nós temos dificuldade para amar o diferente? Porque amar aquele que é igual a nós é muito simples. Difícil é amar o diferente de nós, não é verdade? E é esse que nós precisamos ensinar a amar. Porque aquele que nós já temos uma empatia, nós não precisamos aprender a amar, é nato em nós. Ninguém precisa me ensinar a amar a Sandra, porque nós convivemos juntas assim há 20 e tantos anos, muito tempo mesmo. E o pior é que eu já tinha 2 filhos, então eu estou bem velha, viu, gente? Há 20 e tantos anos, então é muito fácil. Porque se a gente brigar aqui, a gente já chega em casa e manda um WhatsApp já. Difícil é aprender a amar aquela pessoa que eu não conheço, com a qual eu não convivi, eu não estabeleci um vínculo de afetividade. Mas aprender a conviver, a igreja do Senhor Jesus precisa ensinar as suas crianças a aprender a conviver de acordo com a Bíblia. O próprio Senhor nos diz: a ninguém tenhais mal por mal. Aprender a ser. E esse aprender a ser, ele vai explicitar assim os outros 3. Porque aquilo que eu sou. O que nos diz a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 12? Abre Romanos capítulo 12, irmãs. Quem achar pode ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se moldem, ou tem uma versão que diz: não se conformem com as coisas deste mundo. Tem essa versão aí? Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Mas essa é a versão que está na minha memória, viu, gente? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos aqui algumas palavras-chave: transformai-vos, renovação e entendimento. Eu me transformo à medida que eu renovo o meu entendimento. Entendimento é o quê? Conhecimento. Então eu me renovo, eu me transformo à medida
que eu ganho novos conhecimentos. É isto? Como eu vou me transformar dia a dia como servo? Como eu serei o servo, o obreiro segundo o coração de Deus, se eu não tiver lá a disposição do primeiro pilar de aprender a aprender de Deus? Se eu não aprender a fazer uso dos recursos espirituais que o Senhor coloca como as armas legítimas do servo. Nós não temos que falar mal da vida de ninguém, nós não temos que preparar armadilha para ninguém, porque o Senhor nos ensina a usar os meios de graça para nós vencermos, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Como que eu vou ser transformada pela renovação do meu entendimento, se eu não aprender a conviver com as pessoas da maneira como o Senhor Jesus me ensinou? Então, eu não serei esse servo, eu não posso ser enquanto servo, eu não posso ser enquanto professor, segundo o coração de Deus, se eu não tiver os outros 3 pilares na minha vida. Mas aí ele está, que no mundo espiritual, aprender a transformar-se a si mesmo, à medida que alcança mais entendimento com Deus. Porém, irmãos, a educação tem 4 pilares. Já para nós, servos do Senhor Jesus, nós precisamos de 5 pilares, de mais um. Vocês conseguem ler o pilar que está ali no meio? Aprender a crer. Então, olha, o 5º pilar para ser esse bom professor de ministério infantil, e você não pode ser um bom professor se você primeiro não for um bom servo do Senhor Jesus, é aprender a crer. Nós precisamos, vamos lá, aprender a aprender, buscar continuamente a renovação do nosso entendimento. Nós precisamos aprender a fazer, nós precisamos aprender a conviver, nós precisamos aprender a ser segundo o coração de Deus, e para tudo isso nós precisamos aprender a crer. O homem, naturalmente, o ser humano, ele tem necessidade de Deus. O ser humano, a alma dele anseia por Deus. Davi dizia assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Que delícia, não é mesmo? Ter sede do Deus vivo. E olha só, a palavra de Deus nos diz, lá no Salmo capítulo 1, eu vou usar aqui, irmãos, porque é bem mais fácil eu usar aqui, tá, do que eu usar a Bíblia normal. Mas sabe, Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2, fala que feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é feliz. Então, esse homem que é feliz, ele consegue ser feliz, porque ele aprendeu a aprender de Deus. Ele aprendeu a utilizar ali o primeiro pilar, aprender a conhecer, para buscar ao Senhor Deus. Lá em 2 Timóteo, a palavra nos diz, Paulo nos fala assim a Timóteo: porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo. Paulo aqui, ele lembra a Timóteo que ele aprendeu desde a infância. Você não está aprendendo agora, Timóteo, comigo. Você aprendeu lá com a sua mamãe, você aprendeu lá com a sua avó. Olha, elas foram as professoras deles. Hoje o ensino tem sido delegado, a igreja tem, mas as famílias estão aprendendo a ensinar os seus filhos à medida em que elas aprendem do Senhor. Nós não temos uma cultura, a nossa nação não tem uma cultura, como era a cultura judaica, que desde pequenininho as famílias ensinavam ali, todos eles a mesma coisa. Mas a igreja recebeu isto do Senhor. Porque quando o Senhor fala na sua palavra, Ele não fala com o pai, com a mãe, Ele fala com o servo. E isto está para nós, está para todo aquele que ouviu a pergunta do Senhor: amas-me mais do que a estes? E que respondeu: sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então, olha, apacenta meus cordeirinhos. Eu quero que você apacente os meus cordeirinhos lá da primeira igreja batista do Matão. E como você vai fazer isso? Se primeiro você não aprender a aprender, tá? E
A palavra ainda nos diz, lá em Deuteronômio, bem comecinho da Bíblia, o Senhor Deus, quando está separando o seu povo, Ele diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma. Olha, antes de ensinar aos filhos, antes de ensinar aos alunos, nós temos que fazer o quê? Guardar nossa própria alma, viu? Então, preciso aprender a aprender para depois ensinar a aprender, tá? E cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram. E quando chega aquele momento da dor, da dificuldade, esse é o momento que o aprender a aprender vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque o Espírito Santo vai trazer a você a memória dos sinais maravilhosos que o Senhor fez na sua vida, daquilo que o Senhor operou na sua vida. Então, o segundo pilar, aprender a fazer. Sem esse pilar, também nós não temos como ir adiante. Precisamos usar os meios de graça. Que é isso? A Bíblia. E para que serve a Bíblia? Talismã? Vocês já viram a Bíblia talismã? Não. Vocês nunca chegaram numa casa e a Bíblia está aberta lá no Salmo 91? A Bíblia é talismã. Vocês nunca viram aquela pessoa que fica: o Senhor, meu pastor, nada me faltará ao Senhor. A Sandra contou aqui, era o Salmo talismã. Era tudo que ele tinha. Às vezes começa assim. Às vezes começa dessa maneira. A pessoa às vezes crê mais naquela palavra que está lendo ali do que no Deus da palavra. Mas quando está crendo naquela palavra, a gente ainda tem uma brechinha para entrar. Então, se você crê que esta é a palavra de Deus, o que nos diz a palavra do Senhor? O que Jesus diz? Errais porque não conheceis as sagradas escrituras e o que nelas tem. Se nós erramos por isto, vamos continuar errando? Tem dúvida do que o pastor pregou? Vai para a Bíblia. Tem dúvida do que está na revista das crianças? Vai para a Bíblia. Tem dúvida sobre o que o seu filho está aprendendo na escola? Vai para a Bíblia. Mamãe chegou uma vez furiosa na escola porque o filho dela não precisava aprender ética. Isso não era coisa para o filho dela aprender. Mas ética? Eu fiquei tentando entender, mas tudo bem, né? Parecia assim. Aí ela começou a conversar comigo e ela começou a dar a entender que eu estaria ensinando filosofias para o filho dela. Não, mãe. Aí sentei com ela, eu sabia que aquela mãe era evangélica e começamos a conversar sobre a ética que estava sendo ensinada. Assim, e agora, isso aqui? Aí comecei a relacionar os conteúdos com a Bíblia. Então, mãe, o que o povo está descobrindo hoje como ética é o que a Bíblia já dizia. Então você fique em paz, que nada disso aqui contradiz a Bíblia. Nada. Tenha essa tranquilidade. E nós precisamos conhecer para poder fazer diferente nas nossas vidas. Então, houve a dúvida, surgiu a dúvida, vai buscar o conhecimento, vai pesquisar, vai investigar, ok? Então nós precisamos aprender a fazer. Irmãs, para cada um desses pilares, nós vamos encontrar uma referência bíblica, um embasamento bíblico. O Salmo 133 nos diz o quê? Quem se lembra de cor o Salmo 133? Ó, quão bom. Pode falar alto, está no caminho, estou no caminho. Ó, quão bom. Isso é convivência. Isso é aprender a conviver, meus amados. Está errado? Não, está na Bíblia? Está na Bíblia. Eu preciso ensinar, porque ninguém nasceu aprendendo já sabendo conviver. As pessoas vão aprender a conviver umas com as outras em comunhão, em união, em harmonia. São várias as traduções. A palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 2, que a igreja ela crescia, que o Senhor ia acrescentando, e o que mais? Que dia a dia elas caíam, a igreja caía na graça de toda a cidade.
Será que a igreja do Senhor Jesus tem caído na graça de toda a cidade, na graça do bairro? Quando as pessoas falam da PIB aqui e do trabalho com criança, ou caído da graça, e constantemente nós precisamos avaliar isso. Porque quando nós passamos a avaliar isso, é a minha ação na comunidade. E a minha convivência não pode ser apenas aqui. A minha convivência precisa ultrapassar os meus muros. Por acaso alguém mora só aqui dentro? Trabalha só aqui dentro? Estuda aqui dentro? Não. Não é lá fora que a sua vida acontece. Quem trabalha fora aqui? Quem estuda? E quem tem vizinhos? Quem tem parentes que não são crentes? E essas pessoas estão te vendo como tem sido a sua convivência com essas pessoas. A sua convivência lá fora está refletindo a sua convivência aqui dentro, ou a sua convivência aqui dentro está refletindo a sua lá de fora? Ninguém precisa responder não. É para nós refletirmos. É para você e o Espírito Santo de Deus, tá? Nós temos aprender a crer. E por que aprender a crer? O que está escrito ali naquele versículo? Vamos ler juntos o versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois dele se aproxima, precisa crer. Faltou uma palavra ali, viu, irmãos? Pois aquele que se aproxima, em vez de dele, é aquele. Pois aquele que se aproxima, aqueles que dele se aproximam, precisa crer. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que dele se aproxima, precisa crer. E crer em quê? Que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lembra quando eu falei do primeiro pilar aqui, do exemplo que eu dei da criancinha que perguntou para nós? Vocês não acham que precisa primeiro ir lá no céu para saber se o Jesus existe? Vocês nem imaginam que existem crianças ainda assim neste mundo? Mas existem. E bem pertinho de nós. Então nós precisamos estar prontos para dar a razão da nossa fé a esta criança e a tantas outras iguais a esta, que o nosso Senhor Jesus existe, que Ele viveu aqui, que Ele vive para sempre. Nós precisamos estar prontos para isto. Hoje as crianças, elas são assim bastante eloquentes, né? Elas trazem assim um vocabulário muito rico e muitas vezes pressionam mesmo, porque elas estão aprendendo lá na escola e ela vai trazendo para dentro da igreja. E então, o nosso pilar, aprender a crer, ele não pode faltar na nossa vida. Nós precisamos aprender a crer que o Senhor existe e que recompensa os seus. Nós precisamos a crer que apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos crer que apenas Jesus Cristo salva, porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós precisamos aprender a crer que o Espírito Santo de Deus nos foi enviado como Consolador e Ele nos traz a revelação da eternidade, irmãos. Muitas vezes ali, você lendo a palavra de Deus naquele momento, você vai receber do Senhor aquilo que você não estava entendendo. Isso chama revelação. É quando o Senhor esclarece na sua mente, é quando o Senhor te mostra algo que estava oculto, estava ali nas letras o tempo todo, mas você não entendeu, porque Ele tem feito loucura para as pessoas do mundo, mas Ele tem revelado sabedoria aos seus, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E o ministério infantil precisa aprender como ensinar a criança do ministério infantil. E aí veja só, aprender como a criança aprende te levará a ser um professor melhor. A criança aprende convivendo, a criança aprende convivendo, a criança aprende brincando, a criança aprende participando, ela aprende se expressando e ela aprende à medida que ela conhece a si mesma. Então a criança são direitos de aprendizagem. A criança tem o direito de aprender. O brincar da criança é muito mais do que a brincadeira para o adulto.
Vocês sabiam que as brincadeiras de roda, elas eram inicialmente cantadas pelos adultos? Existe lá em Minas um grupo de cantoras, eu sei porque a minha irmã é de lá, né? Um grupo de cantoras que foram descobertas quando uma pessoa fazendo turismo, ele estava viajando pelo interior do país, e aí ele passando por lá, tinha um grupo de mulheres lavando roupa no rio e cantando. Aquilo que era uma brincadeira, que se tornou uma brincadeira, se tornou uma música, depois tornou fonte de renda para elas, era uma maneira como elas se distraíam. Então, muitas das canções, elas surgiram assim, para se distrair. Enquanto isso, estavam fazendo o seu trabalho. A criança, ela aprende na brincadeira, ela aprende enquanto ela brinca. Quando ela está brincando, se você colocar aqui uma pilha de cubos aqui para a criança, enquanto ele está ali erguendo aqueles cubos, ela está aprendendo a levantar hipóteses. Sabe que a criança vai empilhando, colocando pecinhas, pondo pecinhas até ficar enorme? Que ele quer saber até quanto ele consegue colocar de pecinha antes dele cair. A intenção dela não é levantar um edifício, é saber quantas pecinhas ela consegue pôr antes de cair. Ela sabe que vai cair, mas qual será o ponto que vai cair? E ela está levantando possibilidades naquele momento. A criança, quando você coloca um versículo como aquele de quebra-cabeça, ele está aprendendo o versículo, o tempo está passando, ele não está ocioso, mas ele também está desenvolvendo o seu raciocínio lógico. Cada pecinha que ele consegue encaixar ali é uma sinapse na sua mente que é feita. Hoje os cientistas descobriram isto. Mas o brincar infantil sempre existiu. Então nós precisamos ensinar a criança através da sua convivência. Olha o conviver novamente ali. E nós precisamos ensinar através da brincadeira da criança. Nós precisamos permitir à criança participar, expressar-se e conhecer. E de modo que desenvolver um trabalho de modo a ensinar a conviver. E conviver como? Democraticamente com outras crianças, com outras pessoas, sejam adultos ou crianças, e com respeito. E nós vamos um pouquinho mais com amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Usar a linguagem adequada. Nossa criança precisa ou não precisa aprender a usar uma linguagem adequada? Usar uma linguagem adequada, ela precisa saber como ela trata com as pessoas. Então, quando a criança vai para mim porque ela falou um palavrão, a primeira coisa que eu pergunto para ela é: e o seu amigo ficou feliz quando você falou isso para ele? Não ficou. Então, porque esta não é uma palavra amável, não é uma palavra que agrada as pessoas, que deixa as pessoas felizes. Você não quer deixar seu amigo feliz? Como é que você pode deixar o seu amigo feliz? O que você pode dizer agora a ele? E fazer a criança pensar nas suas atitudes, de modo que ela venha descobrir como é que eu posso fazer o meu amigo feliz. E você parte da própria criança, como é que você pode ser feliz? Você poderia ser feliz ouvindo isso de alguém? Então, aprender a usar uma linguagem adequada e ampliar gradativamente o conhecimento, relacionando-se com respeito, seja com a natureza, seja com as pessoas, mas precisa relacionar-se com respeito. As pessoas, nós professores precisamos ensinar a criança a cuidar do meio ambiente, porque a igreja esqueceu de ensinar o que Deus disse a Adão. Que foi que o Senhor disse a Adão, depois que ele criou tudo? Ele tinha que cuidar de tudo. O Senhor não disse isso? Que multiplicar e encher a terra e colocou ele por governante sobre a terra, não é isto? Nós paramos de ensinar. Nós paramos de ensinar a criança que tem que cuidar dos rios do Senhor. Tem um louvor muito antigo que diz assim: o mundo de Deus, que belo é o mundo de Deus. Eu cuido aqui, eu cuido ali, eu cuido do mundo de Deus. Eu preciso ensinar a minha criança a cuidar do mundo de Deus, porque Deus criou este mundo e nos colocou como mordomos. Os verdadeiros mordomos deste mundo estão descuidados, estão jogando lixo na rua,
estão jogando lixo nos rios. É por isso que outras igrejas muitas vezes se levantam, até não conhecendo a verdadeira palavra de Deus, não conhecendo a revelação espiritual que Deus tem dado à sua igreja, mas elas estão protegendo o meio ambiente, e elas passam a ser vistas de uma maneira diferente. E aí? Qual a diferença que a igreja aqui tem feito em relação à comunidade e ao meio ambiente? Então eu preciso ensinar também a relacionar-se com a natureza, compreender e valorizar as singularidades e diferenças entre as pessoas, não importa qual seja a pessoa. É muito triste quando eu escuto na escola: ai, Dinha, aquele menino é terrível, você não acredita, e é crente. Não, amor, ele vai na igreja. Ele vai na igreja, já é uma coisa boa, já é um primeiro começo, tá? Já é um bom começo. Agora ele está aprendendo lá, está aprendendo aqui também. E você que diz que ama também a Deus, vai ensinar ele a amar também. Aí a gente volta tudo para a pessoa novamente, tá? Você tem que fazer a pessoa refletir. Através do brincar. Através do brincar é o fazer. Propiciar. A criança pode brincar dentro da igreja? Pode. O que ela não vai brincar dentro da igreja? Ela não vai brincar de roda. Você pode até ter outras canções para ela brincar de roda. A roda, o efeito dela é a cooperação. Uma cantiga de roda é uma música que faz com que as crianças cooperem umas com as outras. Então você pode até criar. Dentro as canções podem ser em rodas, mas não a ciranda cirandinha. E não atirei o pau no gato. Por que não? Porque ela está aqui para aprender as verdades bíblicas. Ela está aqui para isto. E você pode colocar uma música que ensina as verdades bíblicas e numa roda com elas. Então pode, isso pode. Você pode criar jogos também com elas, tá? Então, através do brincar, recriar a cultura infantil. E muito cuidado, hoje as crianças elas ficam um bom tempo dentro do culto e muitas vezes se esquece um pouquinho de que a criança tem uma linguagem própria. Ela decora os louvores, mas ela não sabe o que aqueles louvores estão dizendo. Mas quando o cântico ele é infantil, ele vem com uma linguagem para a criança possa compreender. Vocês viram que nós apresentamos muitos cânticos aqui, eles são antigos. São cânticos da APEC, irmãs. E a APEC ela tem uma grande preocupação com a doutrina bíblica. Então, quando você for escolher um louvor para ensinar a sua criança, tenha muito cuidado com a doutrina bíblica, tá? Porque você vai estar recriando a cultura. Qual cultura? A cultura adulta ou a cultura infantil? Que você vai recriar dentro da sala das crianças, tá? E ampliar as suas capacidades emocionais. Por quê? Porque ela vai conviver. A brincadeira é um momento de conflitos, mas é um momento maravilhoso de mediação. É um momento que você vai ensinar a criança a conviver com as diferenças, tá? E nós também temos aqui, incentivando a participação. Quando você incentiva a criança a participar, você está ensinando ele a ser. Você já está lá nesse pilar do ser. E eu posso participar como? Com protagonismo dentro do ministério infantil. Ele pode cantar um louvor, ele pode recitar uma poesia, ele pode cantar aqui na frente. Você pode preparar o louvor para cantarem aqui na frente. Às vezes tem um grupo de dança das crianças, tem o grupo de teatro das crianças, e tudo isso é o aprender a ser, não é mesmo? É a criança aprendendo a ser protagonista dentro da sua própria comunidade da igreja. Então nós podemos ensinar a criança isso. Precisamos ter bastante cuidado para nós não criarmos um estrelismo. Precisa tomar cuidado. Eu realmente assim, eu tenho pavor daqueles programas de televisão que a criança vai e ela tem que enfrentar o voto do jurado, ela vai ganhar ou deixar de ganhar, a dor de muitas é muito grande, mas nem fico muito preocupada com a dor daquela que perdeu, fico preocupada com a euforia daquela que ganhou. Porque muitas vezes não vai conseguir administrar isso no decorrer da sua vida e poderá ter grandes problemas futuros. Pessoas egoístas, que ficam centradas em si mesmos, que acham que sempre vai ganhar. Outro dia eu li uma reportagem na internet de estrelas mirins,
que estrelas juvenis, né, crianças. Era uma reportagem com pessoas dos Estados Unidos. E assim, o que aconteceu com essas pessoas no futuro? A maioria deles viciados. A maioria passou por casas de recuperação, porque enfrentou um estrelismo muito cedo, sem uma bagagem emocional que pudesse estruturar aquilo. E teve um que, inclusive, pediu o divórcio dos pais, porque achava que os pais só queriam o dinheiro dele. E aí, divorciado, não ficaria nada para os pais. Explorar. Quando eu ensino minha criança da igreja a explorar, o que eu posso ensinar ela a explorar? Explorar a palavra de Deus. Por que não? O que é explorar a palavra de Deus? Outro dia eu recebi uma foto do Henrique, que ele estava assim em cima de um livro, assim com uma lupa. Um explorador. Estava lá, investigando a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar mesmo a criança isso. Por quê? Esse explorar aí dentro da palavra de Deus é quando a criança começa a ler um texto, irmãos, e começa a procurar o significado desse texto. Ele começa a aprender mais e mais desse texto, tá? E também aqui, usando diversidade, explorar, usando também a diversidade de linguagens artísticas, materiais e objetos e elementos da natureza, interagir com o repertório cultural. Então, esse explorar também é de uma maneira que ele possa... eu falei aqui da Bíblia. Ele tem aqui a Bíblia, é uma maneira dele explorar. Ele tem material que está trabalhando os versículos bíblicos e tem um CD. É outra maneira de explorar. Eu vou ignorar a palavra de Deus. Quando você coloca para o bebezinho esses cubinhos ali, todos voltados para a criação, ele está explorando a palavra de Deus e você ali com a Bíblia. Ensinar a criança a comunicar suas necessidades. Se nós não ensinarmos a nossa criança a comunicar para nós e para os pais as suas necessidades, ele vai fazer isso com um estranho. Então, olha, aqui a criança aprende a elaborar os seus pedidos de ajuda. O Senhor não diz que nós devemos apresentar as nossas petições em súplicas e ações de graças? Não diz isso? Ele não diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Então eu preciso ensinar a minha criança a comunicar as suas necessidades, os seus sentimentos e desejos. Eu preciso também ensinar a minha criança a comunicar a palavra de Deus, e assim ela vai utilizar o conhecimento científico que existe, o conhecimento tecnológico que existe, tudo que ela está aprendendo. Ela vai aprender, as crianças ali já maiorzinhas, a usar o Instagram para transmitir a palavra de Deus, em vez de simplesmente ficar postando selfies, tá? Então nós precisamos ensinar a nossa criança a comunicar suas necessidades e a comunicar a palavra de Deus. E quando ela aprende a comunicar as suas necessidades, ela se aproxima de Deus. Quando ela aprende a comunicar a palavra de Deus, ela aprende a ir ao outro. É isso que nós buscamos para a nossa criança de ministério infantil, tá? Nós vamos ficar aqui. Vamos encerrar por aqui. Nós teríamos muito mais para falar sobre o desenvolvimento de cada faixa etária, tá? Mas isso fica para um outro momento. Mas eu acho que é imprescindível que a igreja compreenda que ela pode trabalhar com a criança desta maneira. São aspectos que hoje são eleitos pela BNCC. Tudo isso que eu falei para vocês vai ser enaltecido lá na educação secular. Conviver, brincar, explorar, comunicar. Tudo isso vai ser explorado lá dentro da educação secular, e tudo isso nós podemos explorar dentro da educação ministerial, tá? Vou apresentar a vocês ainda um material. Pode vir, meu. Quando nós podemos contar a história, é um material que é da AB Visual, mas também é possível de você fazer, tá? Pode fazer maior também. Por exemplo, eu caibo aqui dentro. Hoje eu já entrei dentro dela. E fechadinho aqui, você pode usar e contar a história. Você pode usar uma criança para te ajudar a contar a história, ou uma auxiliar. Aqui eu coloquei para vocês a história da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ela só tem figuras e você vai contando a história. Aqui você começa, o texto daqui, ele começa falando que o Senhor Jesus andou sobre a terra, fez muitas coisas boas, mas chegou um momento
em que ele subiu à cruz. Ele subiu à cruz pelos nossos pecados. Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. E ali ele sofreu muito. Ele ficou entre dois ladrões. Naquele momento em que o Senhor Jesus estava ali entre dois ladrões, por volta do meio-dia, tudo se escureceu, o céu se escureceu, todo aquele lugar ficou escuro. E então houve um grande tremor. E naquele momento o Senhor diz: Pai, está consumado. Aquele foi o momento em que o Senhor expirou a sua vida terrena. E os discípulos do Senhor Jesus, eles recolheram o corpo dele, desceram da cruz o corpo do Senhor Jesus, antes que desse o horário em que os judeus não poderiam fazer nenhum trabalho, e eles levaram. Nicodemos levou o corpo, colocou lá no sepulcro, e 3 dias se passaram. Isso foi uma sexta-feira. Quando foi no terceiro dia, que seria o domingo, as mulheres que seguiam o Senhor Jesus, elas foram lá no sepulcro. Elas chegaram lá e elas encontraram o sepulcro vazio. Segura um pontinho. Encontraram o sepulcro vazio, estava vazio. Elas começaram a chorar, porque o meu Senhor sumiu, roubaram o corpo do meu Senhor. Mas neste momento apareceu um anjo e disse para ela: mulheres, por que vocês estão chorando? Por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? E as mulheres descobriram naquele momento que o Senhor Jesus não estava mais morto. O Senhor Jesus estava vivo, ele vivia. Ele ressuscitou dos mortos. E o anjo disse a elas: então agora vocês vão e vocês contem aos discípulos dele que ele está vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias entre os seus discípulos, e eles sentiam muita saudade do Senhor Jesus por aqueles 3 dias longe, e o Senhor os preparava para o momento em que ele subiria ao céu. Mas então, quando já estava na hora do Senhor subir ao céu, os discípulos estavam reunidos e o Senhor Jesus começou a erguer-se, e os seus pés já não tocavam mais o chão. E ele foi erguendo-se nas nuvens, e até que ele sumiu de vista dos seus discípulos. Mas o Senhor Jesus ensinou uma coisa maravilhosa. Uma vez, falando aos seus discípulos, ele disse assim: vou para o meu Pai. E eu vou, mas eu voltarei para vos levar comigo. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E o Senhor Jesus disse assim: e se não tivesse moradas, eu diria assim: vou preparar-vos um lugar para que vocês estejam comigo. Mas o Senhor Jesus já sabia que na casa do Pai havia muitas moradas. É um lugar eterno, um lugar maravilhoso, um lugar onde não há choro, um lugar onde não há tristeza e nem dor. E um lugar onde todos nós podemos ir. Basta que a gente escolha. Basta que a gente escolha seguir o Senhor Jesus. Basta que a gente escolha amar o Senhor Jesus e fazer a sua vontade, e aprender cada vez mais da sua vontade, como agradar a Ele. O Senhor Jesus preparou um lugar maravilhoso para nós. Acho que eu aprendi agora. Preparou um lugar maravilhoso na eternidade. Nós não podemos alcançar este lugar. Não adianta a gente querer ir lá no céu, saber se Deus existe ou não. Nós precisamos crer, porque a palavra de Deus nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E a palavra de Deus nos diz ainda, lá em Romanos capítulo 8, nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele virá um dia. Aquele que crê pode ter certeza que um dia o que está reservado para Ele não é a cruz de dor. O que está reservado para Ele é uma morada eterna. E você pode morar aqui neste lugar. Se você resolver entregar a sua vida, se você decidir entregar a sua vida a Jesus, se você decidir crer no Senhor Jesus, você crê no Senhor Jesus? Amém? Então, essa é uma história que você pode contar para a criança, é uma história muito própria agora para a Páscoa, onde a gente escuta de tudo, menos do Senhor Jesus, tá? Mas não tem apenas essa história, não é um recurso que você usa só com uma história meio. Deixa eu abrir aqui. Ela é bem...
pode preparar também e colocar nesse material, ok?